Uma parcela considerável da população sente-se incomodada com uma pequena dor na base do abdômen. Pode ser apenas um desconforto, mas pode ser uma hérnia inguinal. Entre os brasileiros que padecem desse problema de saúde está o presidente Jair Bolsonaro. No caso do presidente, trata-se de uma hérnia incisional. Mas afinal, o que é uma hérnia inguinal? As hérnias, de uma maneira geral, elas são falhas. Onde se deveria ter um tecido mais resistente, se existe um afastamento de estruturas de contenção da parede abdominal, facilitando a projeção de algumas vísceras intraabdominais quando aumenta a pressão, para se exteriorizar como abaulamentos. E a hérnia inguinal nada mais é do que um abaulamento, ou conhecido, muitas vezes a gente recebe pacientes no consultório, como caroços na região da virilha. Esses caroços podem estar relacionados às hérnias, que nada mais é do que uma falha na região inguinal. Muitas vezes os pacientes eles relatam esse surgimento de um abaulamento quando faz alguns esforços, como o esforço de levantar, o esforço de espirrar, de pegar algum peso, o esforço até de evacuar. Esse caroço ou esse abaulamento aparece e muitas vezes tendem a desaparecer quando o paciente relaxa, como normalmente ao deitar. Está relacionado aos esforços e pode levar a alguns problemas, porque essa falha ocasiona buracos, espaços, onde as vísceras intraabdominais, muitas vezes o intestino delgado, de forma menos insidiosa, intestino grosso, o epíplon, que são estruturas abdominais que podem entrar nessa cavidade formada e não voltar mais. E aí levar a um sofrimento vascular. O sangue não circula bem, facilitando as formações de apodrecimento desses tecidos e causando quadros infecciosos que são muito graves. Normalmente, esses pacientes têm as hérnias diretas e hérnias indiretas. Independente do tipo de hérnia, é sempre de tratamento cirúrgico. A única diferença entre a hérnia ser direta e indireta é a localização em relação aos vasos epigástricos, que são estruturas anatômicas que o cirurgião se orienta para saber esse diagnóstico. As chances de complicações são indistintas, tanto faz na direta como indireta, e muitas vezes esse diagnóstico você só consegue fazer essa classificação durante o ato cirúrgico. O paciente ele pode nascer com a hérnia, por uma persistência ainda nas fases embrionárias, quando estamos em formação no útero materno, pela persistência de uma estrutura chamada conduto peritônio vaginal. E normalmente esses pacientes que têm isso, eles já nascem com a hérnia, ou as hérnias também podem ser adquiridas. Pacientes que são obesos, pacientes tabagistas, pacientes que têm uma dificuldade nutricional, pode ter uma fragilidade dos tecidos, que muitas vezes associados ao excesso de peso, pode formar as suas hérnias, tanto na região inguinal, na região do umbigo e na região epigástrica. A região epigástrica é a região que se localiza entre a cicatriz umbilical e o início aqui do tórax, do apêndice tifoide. Também podem ter essas formações. É importante ter a consciência de que o tratamento das hérnias é sempre de cunho cirúrgico. Não existe uma medicação que a gente vai fazer para o paciente que essas hérnias vão se fechar espontaneamente. É um tratamento cirúrgico, um tratamento eletivo, é uma cirurgia programada, salvo as exceções em que o paciente tem a necessidade de um tratamento de urgência, que, repito, é quando o conteúdo abdominal invade essa herniação, esse buraco que é criado pela hérnia e tem um sofrimento vascular. Mas fora essas exceções, é um tratamento eletivo. É uma cirurgia que evoluiu muito ao longo do tempo. Antigamente se fazia a sobreposição dos tecidos da região inguinal para criar um tecido mais resistente, e aí se percebeu que existia uma grande tendência dessas hérnias recidivarem, que é o retorno da patologia.
Depois Liechtenstein criou a técnica da tela, né, que é uma estrutura que se coloca, que faz uma reação com os tecidos e cria uma fibrose e, consequentemente, um tecido mais resistente, que diminuiu muito a incidência de recidiva das hérnias. E hoje o tratamento mais moderno, que se tem de mais avançado, é o tratamento laparoscópico, como popularmente se conhece na rua, é o tratamento a laser, né? Através de um procedimento desse, que a gente hoje já realiza no Hospital Santa Terezinha, a nossa equipe, Dr. João, que sou eu, Dr. Jarismar, Dr. Marcos, Dr. Benício, a gente já realiza esse tratamento através da laparoscopia. Tratamento que leva ao paciente menor chance de recidiva, ainda menor do que qualquer técnica hoje, né? A chance dessa hérnia voltar quando é tratada por laparoscopia é muito pequena, menor dor no pós-operatório. O paciente volta mais rápido às suas atividades de trabalho, ao seu convívio social, ao convívio com a sua família. Então, algo assim realmente muito animador, que dá ao paciente conforto e segurança no seu tratamento. A orientação é sempre pelo tratamento cirúrgico e atualmente, de preferência, pelo tratamento por videolaparoscopia. Um outro caso em relação às hérnias inguinais, né, é a hérnia femoral, mais comum nas mulheres, mais comum do lado direito e sempre tem um diagnóstico, muitas vezes até durante a cirurgia, porque tem um diagnóstico diferencial com a hérnia inguinal direta e que acomete principalmente as mulheres.